Ei, gente, olha nós aqui. Essa é nossa última aula do semestre 2020/1, do nosso semestre letivo. E assim a gente vai fechar a parte de funções. E a gente vai voltar só daqui uns dias para falar sobre outras coisas dentro da química orgânica. Mas então, para a gente fechar o conteúdo, nós vamos estudar as funções mistas. Até agora, nós estudamos compostos em que em cada um deles só aparecia uma função orgânica. Ela podia aparecer uma ou mais vezes, mas era sempre uma função orgânica só que estava presente. Nas funções mistas, a gente vai ter duas ou mais funções diferentes, de tipos diferentes, no mesmo composto. Então, eu tenho dois ou mais grupos funcionais diferentes. Ou seja, eu tenho uma molécula que tem ácido carboxílico e álcool. Eu tenho uma molécula que tem amina e éster, e assim por diante. Tá, tudo bem. Já sei reconhecer, vou olhar para a molécula e vou dizer, aqui tem éster, aqui tem álcool, aqui tem fenol, aqui tem éter e assim por diante. Tranquilo. Mas como que eu vou dar nome? Porque a gente viu que álcool termina com ol, aldeído termina com al, cetona termina com ona. E se eu tiver as três, vai ser ol, al, ona? Não dá, né? Então, nós vamos ter uma nova estratégia de nomenclatura para funções mistas, para compostos em que eu tenho mais de uma função orgânica. Então, a nomenclatura dos compostos, ela vai ser feita sempre considerando uma das funções como principal. Sendo essa função a principal, as demais vão ser secundárias, vamos dizer assim, ou não principais, da forma que vocês preferirem chamar. Então, uma vai ser a principal, e é ela que vai mandar na nomenclatura. Como assim ela que vai mandar na nomenclatura? Ela é que vai dizer a nomenclatura principal, que vai ser a que vocês já aprenderam. E as outras funções? As outras funções, a gente não vai usar aquela nomenclatura que a gente aprendeu. A gente vai ter um prefixo específico para cada uma delas. Elas vão funcionar como se fossem ramificações do meu composto, e aí vai ter uma nomenclatura específica para cada uma delas quando for secundária. Se ela for a principal, é a nomenclatura que a gente já aprendeu, ok? E aí, então, como que eu vou definir qual é a principal? Igual eu dei o exemplo, que tinha álcool, aldeído e cetona. Como eu vou dizer quem é a principal? A gente tem uma ordem de prioridade. E aí, a de maior prioridade vai ser a principal. Todas as demais vão ser funções secundárias, ok? Essa ordem de prioridade é dada por essa tabelinha aí. Então, o que eu tenho nessa tabela? A função, a ordem de prioridade dessas funções. Prioridade cresce para cima, então eu coloquei aqui, comecei pela de maior prioridade e fui até a de menor prioridade, sendo o ácido carboxílico a função de maior prioridade e o éter a função de menor prioridade. Antes que alguém pense em me perguntar, não estão todas aí, mas essas são as que a gente vai estar trabalhando nas funções mistas. E aqui na segunda coluna é o prefixo que eu vou usar quando essas funções não forem as principais. Então, por exemplo, eu dei um exemplo de um composto que tem álcool, aldeído e cetona. Entre aldeído, cetona e álcool, quem é a principal? O aldeído é que está na maior prioridade. Então, a terminação do meu composto vai ser al, porque ele que está mandando é a nomenclatura normal que a gente já aprendeu. E a nomenclatura de cetona e álcool? Aí eu vou usar a nomenclatura dela como secundária. Eu vou dizer aonde está a posição da cetona e vou colocar oxo, posição 3, oxo. E a posição do grupo álcool, que é a hidroxila, vou colocar o hidroxi. Então, 2 oxo, 3 hidroxi, por exemplo, são as posições que estão a cetona e o álcool. Antes que alguém me pergunte, aldeído e cetona, os dois têm óxido, como eu vou saber se eu estou falando do aldeído ou se eu estou falando da cetona? Aldeído sempre está na ponta, cetona sempre está no meio. Então, na hora de desenhar, vocês vão conseguir reconhecer isso, ok? Então, sempre seguindo esta ordem de prioridade. Viram que o ácido carboxílico não tem prefixo quando ele não for principal? Por quê? Porque ele é o de maior prioridade. Então, se ele estiver presente, ele sempre será principal. Ele nunca vai ser secundário, porque não tem ninguém acima dele. Então, eu não preciso ter um prefixo para ele quando ele não é principal, porque isso não vai acontecer. Todos os outros podem ser secundários, ok? Observações. Disse aí, o aldeído, cetona e álcool no meu composto que eu dei de exemplo aqui. Aldeído eu sei que vai ser a principal entre os três, então terminação al.
que é a terminação normal dele. Cetona, vou usar o oxo, indicar a posição, colocar oxo. Álcool, vou indicar a posição, colocar hidróxido. Mas quem vem primeiro na hora de colocar eles? Eu vou colocar em ordem alfabética, juntamente lá com as ramificações, se tiver no meu composto. Vamos tentar fazer exemplos para vocês visualizarem. Coloquei aqui um exemplo. Esse compostozinho aqui, ó. Eu tenho função aldeído aqui na ponta, ó. Já peguei e marquei ela aqui de laranja. Tem a função amina. Tem a função cetona, tá de rosinha aqui, ó. A função álcool, que tá de verde. E a função ácido carboxílico. Carbonila H é aldeído, carbonila hidroxila é ácido. De qual lado eu vou escolher contar? Da função que manda. A gente tem aí amina, álcool, cetona, aldeído e ácido carboxílico. Então, olhando a minha tabelinha aqui, ácido carboxílico manda. Todas as outras são secundárias, ok? Então, já sei que no nome vai ser ácido, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, terminação oico, que é a nomenclatura de ácido normal. Todas as outras vão ser secundárias, eu vou ter que olhar nessa tabelinha aqui quem são os prefixos para cada uma delas quando elas não são principais. Então, já sei que como o ácido carboxílico manda, é nesse carbono do ácido carboxílico que eu vou começar a contar. E aí eu enumerei a cadeia. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No carbono 1 está o ácido carboxílico, no carbono 2 está a hidroxila do álcool, no carbono 3 está a carbonila da cetona, no carbono 4 está o grupamento amina e no carbono 5 o aldeído. Como que eu vou dar nome? Já sei que a função principal é ácido carboxílico, então como que a gente dá nome para ácido carboxílico que a gente aprendeu? Ácido, e aí vai vir o nome, terminação em óico. Então, ácido, e aí eu vou colocar os grupos das funções que não são principais. Em ordem alfabética dos nomes, ó, amina, como que é o nome quando ela não é primária, não é principal? Amino, começa com A. O álcool, álcool começa com A, não, mas o nome, hidroxi, é com H. Cetona é oxo, aldeído é oxo. Esse aqui, ácido carboxílico é a principal. Então, no carbono 4 eu tenho o grupo amina, que quando não é principal é amino, que eu escrevo, então, ácido 4-amino. No carbono 2 eu tenho o álcool, como que é o nome quando não é principal? Hidróxido. Então, ácido 4-amino, 2-hidroxi. No carbono 3 eu tenho acetona. No carbono 5 eu tenho o aldeído. Os dois é óxido. Então, não preciso colocar 3 óxidos, 5 óxido. Posso colocar 3, 5, di, porque são duas óxido. Ah, professora, como vou saber qual que é o aldeído e qual que é a cetona? Só olhar a posição, como eu disse. Se está na ponta é aldeído, se está no meio é cetona. Então, 3, 5 de óxido. Coloquei todas as funções secundárias sobre a minha cadeia principal. Minha cadeia principal tem 5 carbonos, não tem nenhuma ramificação. Se tivesse, eu incluía aí junto com os grupamentos das funções secundárias. Então, 5 carbonos pente, não tenho dupla nem tripla entre carbonos an. Então, pentan, noico. Oico é a terminação do ácido carboxílico, que é a função principal. Então, esse composto aqui é o ácido 4-amino, 2-hidroxi, 3,5 dioxopentanoico. Ok? Vamos para mais um exemplo para a gente tentar aplicar. Tenho aqui o compostozinho, tenho aldeído aqui na ponta, aqui eu tenho um grupamento amina, uma hidroxila de álcool, tenho aleto, ó, porque eu tenho 2 cloros pendurados aí, cetona, porque é uma carbonila entre carbonos, e a nitrila, que é C-tripla-N. Pela nossa tabelinha, a gente tem, ó, nitrila vai estar aqui em cima, não tem ácido carboxílico, minha função principal é nitrila. Como que é a nomenclatura de nitrila que a gente aprendeu? Coloco a cadeia terminação nitrila. Então, eu já sei que o meu composto vai ter terminação nitrila, que é a função principal. Todas as outras são funções secundárias, ok? Então, agora a gente tem que numerar a cadeia. Vou começar a numerar do mais perto possível da minha função principal. Então, o carbono da nitrila é o carbono 1. E aí vem carbono 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho uma cetona. No carbono 4 eu tenho 2 átomos de cloro. No carbono 5 eu tenho o grupamento álcool, que a gente vai chamar de hidroxi. E um grupamento amina, que a gente vai chamar de amino. No 6 é o mesmo carbono. E no 7 eu tenho a função aldeído. Vamos dar nome, então. Lembrando que eu vou colocar em ordem alfabética. O aleto a gente coloca o cloro, certo? Começa com C. Álcool. Tem um errinho aqui no nome.
O amino tinha que vir antes aqui, ó. Ok? Então, ficaria 5 amino, 4,4-dicloro, que são 2 cloros no carbono 4. Então, 5 amino, 4,4-dicloro, 5 hidroxi, 3,7-dióxo, por quê? Porque no carbono 3 tem o acetano, no carbono 7 tem o aldeído. 3,7-dióxo, aí não tem mais nenhuma função secundária, vou para uma minha cadeia principal. 7 carbonos, hept, não tem dupla nem tripla, a gente coloca o Ozinho para ficar N com N, então heptanonitrila. Então, esse aqui, corrigindo o nome aqui, escrevendo certo, ficaria 5 amino, 4,4-dicloro, 5 hidroxi, 3,7-dióxo, heptanonitrila. Enorme, né? Mas aí é só você ir montando sem esquecer de nada. Vai dando um tiquezinho assim, cada um você já colocou, coloca do lado qual que é o prefixo para colocar na ordem alfabética certinho, para acontecer igual eu fiz aqui, errei, ok? Mais um exemplozinho aí. Temos esse composto aqui, ele tem duas funções, tem éter e tem nitro, é um nitrocomposto. Entre éter e nitrocomposto, vocês vão ver que o éter é o último lá na lista. Então, o nitro é que vai mandar. Como que a gente dava nome no nitro? Colocava ele juntinho com a minha cadeia principal, ó. Então, tenho aqui, como que eu vou numerar? Lembra quando a gente tem um heteroátomo, a gente tem uma numeração por um lado e uma numeração do outro. Então, aqui é o carbono 1, 2, 3, certo? Comecei a contar do 1 porque é onde está a minha função principal. E do lado de cá, 2 carbonos. Nem coloquei a numeração, porque não tem nada pendurado ali, então não tem necessidade. Então, já sei que o nitro vai mandar. O éter vai ser como se fosse uma ramificação. Lá na tabelinha, o éter, quando ele for secundária, a gente coloca oxi. Tenho 2 carbonos com éter, então etoxi. Então, vai ficar no carbono 1, eu tenho ligado aqui um etoxi, que é 2 carbonos com oxigênio de éter, então 1 etoxi. Aí vou para a minha cadeia principal. Tem uma ramificação aqui no carbono 2, lembra que a gente coloca a ramificação normal. 2 metil, vou para a cadeia principal. No carbono 1 tem o grupo nitro, então 1 nitro, 3 carbonos na cadeia principal prop, não tenho dupla nem tripla, terminação O. Então, esse é 1 etoxi, 2 metil, 1 nitro propano. Ok? E eu coloquei aqui, eu não vou resolver junto com vocês, porque eu quero que vocês treinem aí. 3 compostos mais elaborados, um pouco mais complexos, para vocês treinarem essa parte de nomenclatura de funções mistas. Tem um errinho só aí que eu preciso que vocês já olhem e corrijam, que é esse... Aqui é pentanóico ácido e aqui é pentanóico. Porque aqui eu tenho a função ácido carboxílico. Provavelmente, na hora que eu fui fazer, eu não reparei que era um H, achei que era um H, e coloquei pentanal, ok? Por isso que a nitrila aqui é secundária, ó, tá o ciano aqui. Então, é ácido aqui antes, terminação pentanóico, ok? E aí eu quero que vocês tentem fazer. Tentem fazer o caminho pegando a estrutura e dando nome, e o caminho inverso, com o nome dando a estrutura. Não coloquei nenhum exemplo aqui desse, mas é muito simples. Como que eu pego o nome e desenho a estrutura? Eu vou olhar, eu olhei para esse nome aqui, ácido 2-hidroxi, 3,5-dióxido pentanóico. Vou olhar primeiro minha cadeia principal, 5 carbonos. Desenho 5 carbonos. Pentanóico, já sei que é um ácido carboxílico. Então, em uma das pontas eu tenho ácido. Coloquei do lado de cá. Então, coloquei lá 5 carbonos e o ácido carboxílico. Esse é o carbono 1. Agora, eu vou pendurando as coisas. No carbono 2 tem o hidroxi. Quem é que chama de hidroxi quando não é principal? O álcool. Então, pendura hidroxila. 3,5-dióxo. Ah, professora, como eu sei se é aldeído de cetona agora? Só olhar, no carbono 3 está entre carbono, então isso aqui é uma carbonil de cetona. No 5, eu tenho um aldeído, porque dá na ponta. Então, esse óxido é de aldeído. E pendurei tudo, que aqui já é a cadeia principal. Então, é até mais simples do que pegar a estrutura para dar nome. Pegar o nome e dar a estrutura é mais fácil. E aí, eu queria que vocês treinassem. Aqui tomem cuidado, ó, porque está toda dobrada para poder identificar a cadeia principal. Lembra que a cadeia principal tem que pegar todos os grupos funcionais e
as insaturações, ok? Não se esqueçam. E aí dá para vocês brincarem aí, lembrando de corrigir aqui, que esse composto aqui é ácido 4-amino, 3-bromo, 5-ciano, 3-metil, 2-oxo-pentanóico. Então tem um errinho aí, tá bom? E até mais, na verdade, até o semestre que vem. Tchauzinho, gente.